Então pronto, pessoal, agora já comecei a gravar aqui. E aí, Leandro, você falou que já tem uma dúvida aí, pode falar. Então, pessoal, eu tô com dificuldade de fazer os exercícios porque eu tô travando muito na hora de passar a variável, na hora de passar as informações. Tipo, eu tô complicando muito na minha cabeça, sabe? Eu não tô conseguindo Então, orientar se é na direito. hora de passar, você está com dúvida aqui nas coisas da aula 8, não é isso? Isso, isso. Tem algum exercício específico, só para eu poder olhar aqui de cara e tentar entender mais ou menos sua dúvida? Olha, esse da calculadora serve também, porque assim, de todo jeito você vai ter que entrar você vai ter que fornecer uma entrada. Aí, tipo, eu não tô conseguindo estruturar muito bem na minha cabeça a parte de você receber essa entrada e passar para dentro da função, entendeu? Uhum. Porque, por exemplo, como a gente acostumou a fazer o loop no menu, aí no menu a gente só faz chamar a função exercício. E aí eu fico na dúvida em onde posicionar as entradas que o usuário vai me fornecer, entendeu? Beleza. Não, tranquilo. Então vou fazer o seguinte. Alguém tem alguma dúvida da 7? Só para a gente seguir. Na 7 não tem exercício. Mas se alguém tiver alguma dúvida ou alguma coisa do trabalho, né, hoje, por exemplo, hoje não. Essa semana finaliza o prazo do trabalho. Então, se alguém tiver alguma dúvida do trabalho ou aqui da, da aula 7, pode falar, que aí a gente trata isso antes de tratar da aula 8. Porque essa aula 7 aqui, é basicamente a gente entender um pouquinho dos tipos em C e a questão do tamanho. Porque eu falei com vocês quando a gente estava tendo aula de algoritmos, que lá na parte de algoritmo, a variável ela aceitava que eu entrasse com qualquer número. Então, se eu colocasse uma variável inteira lá, ela aceitava qualquer inteiro. Se eu colocasse uma variável real, ela aceitava qualquer real. E quando a gente passa por uma linguagem de programação de verdade, aí ela já tem limitações, porque como ela vai ser mapeada em um computador que é finito, então não tem jeito de ter coisas infinitas, por questão de lógica mesmo. Então, em algum momento, algum limite vai ser estabelecido. E no caso, o limite está mais relacionado com o tamanho das variáveis e com as estruturas de dados, só que a parte de estrutura de dados ela não entra nessa disciplina. Então, por enquanto, a nossa limitação tem a ver com, com o tamanho da variável. À medida que vocês forem avançando no curso, fazendo outras disciplinas, aí vocês vão aprender estruturas de dados, como criar, e aí você vai conseguir dar uma expandida nessa coisa. Mas por enquanto, a gente tem que falar só no caso das variáveis aqui mesmo. E aí as variáveis elas têm os tamanhos dela. Não tem o que você fazer. Você usa aqueles tamanhos e essa é a sua limitação. Então, se você precisa escrever números que cabem aí até 2 bilhões e alguma coisa, ou se você estiver trabalhando sem sinal, 4 bilhões e alguma coisa, a sua escolha é variável de 32 bits. Então, é um inteiro de 32 bits, com ou sem sinal, dependendo do, do que você está trabalhando. Se você precisa de algo maior do que isso, e ela é inteira, de cara você vai usar um long int. Então não tem muito segredo por enquanto, porque à medida que vocês avançam no curso, aí sim você cria outras estruturas que te permite ter coisas maiores, né? Então você vai unir as informações de uma maneira lógica que seja possível você dar uma expandida. É claro que tem limite ainda, não dá para fazer infinito, mas de qualquer forma você vai expandir essa limitação que a linguagem dá do ponto de vista do tamanho das variáveis. Então não tem muita novidade nessa aula 7. O que eu queria mostrar para vocês que eu fiz lá no vídeo é mais enfatizar essa questão do tamanho. Eu falei com vocês no vídeo que em C o inteiro é o tamanho da palavra. Então, por exemplo, um computador de 32 bits, o inteiro é de 32 bits. Era para ser, num computador de 64 bits, o tamanho da palavra era para ser 64. Mas depois de 32,
ficou basicamente que o inteiro tem 32. Então, se a gente precisar de alguma coisa maior, a gente usa um long long. Mas eu tenho, por exemplo, arquiteturas que têm um tamanho de palavra inferior, igual eu exemplifiquei lá no vídeo. O HC12 da Motorola, um microcontrolador que eu já mexi com ele é de 16 bits. O PIC também é de 16 bits. Né? A gente tem PIC de 32, mas no exemplo que eu falei no vídeo é de 16. Então, lá o seu inteiro é de 16 bits. Então, quando você escreve int, você não pode chegar até 2 bilhões e alguma coisa. Você vai chegar no máximo até 32.767, entendeu? Então, é esse tipo de coisa que eu queria enfatizar nesse vídeo. E aí eu falo do número de ponto flutuante. No vídeo eu até troco a posição, mas isso não é a parte relevante, né? A menos que você queira estudar. Ah, eu quero saber direitinho a norma do I3E754. Aí beleza, aí você foca naquilo. Se não, a única coisa que você precisa saber, deixa eu colocar aqui um negócio de desenhar, é que o seu número é dividido em 3 partes. E você tem a parte de sinal, a parte do expoente e a parte da mantissa, tá? Que é assim que o seu número é escrito. O seu número está sempre normalizado, tá? Então, como ele está sempre normalizado, ele é sempre um ponto alguma coisa, tá? Então, aqui 0, 1, é sempre em binário, tá? Então, ele é sempre um ponto alguma coisa. Aí vem aqui a parte da mantissa vezes 2 elevado ao expoente. Então, a gente só escreve números normalizados. É igual a gente faz na física também, né? Você chega lá na física, a primeira coisa que você faz é normalizar o número. Então a gente só escreve números normalizados. E aqui a parte do sinal, que ele vai ser ou negativo ou não negativo, que no caso é o positivo. Então, a menos que você esteja realmente interessado em estudar as coisas do I3E754, você só precisa saber que números de ponto flutuantes são armazenados dessa forma. E como eles são armazenados dessa forma, o que vai variar é a sua capacidade e a sua precisão. Então, quanto mais você tiver de mantissa, mais preciso você consegue colocar o número. E quanto mais você tiver de expoente, maior é a sua faixa. Né? Porque se eu elevo um número até um número maior, significa que o número é maior que o outro. Né? Então, 2 elevado a 10, se eu comparar com 2 elevado a 20, 2 elevado a 20 é muito maior que 2 elevado a 10. Então, a mantissa tem a ver com a precisão e o expoente tem a ver com a faixa. Então, quanto maior a minha mantissa, mais preciso o número, e quanto maior o expoente, maior a faixa que eu consigo armazenar. Então, o que a gente precisa gravar nessa aula 7 é que nós temos float e double. Dificilmente vocês vão usar long double, mas a gente tem float e double. Inclusive no vídeo eu acho que eu fiz um long double e a resposta era 8, se não me engano. Eu não lembro porque não é uma coisa que eu uso com frequência, igual eu já falei com vocês nas outras aulas, que a gente não precisa ficar decorando nada. As coisas que vocês usam no dia a dia já está na sua cabeça. Agora, coisa que você não usa, aí você tem que simplesmente saber consultar. Então, por exemplo, long double não faz parte do meu dia a dia. Como long double não faz parte do meu dia a dia, eu não uso para nada que eu faço, então, eu quero saber o tamanho, vou lá, escrevo size of long double, pronto, eu tenho a informação que eu preciso na hora. Preciso guardar isso de cabeça. Agora, float e double faz parte do meu dia a dia, então beleza, tá aqui, tranquilo. Você só tem que saber que o que difere um do outro é o tamanho da mantissa, na verdade aqui do expoente, né? O tamanho do expoente e o tamanho da mantissa, tá bom? E aí as operações que a gente pode fazer, não faz sentido pedir módulo, né? Porque a gente só pede módulo para divisão inteira. Então as operações elas são as mesmas das operações inteiras, exceto resto de divisão inteira, porque a gente não tem resto de divisão real. Tá? Aqui cita um pouquinho
das funções matemáticas. Na verdade, é mais uma referência ao math.h. Como eu disse no vídeo também, funções matemáticas não fazem parte do meu dia a dia, então eu não sei elas de cor. Agora, algumas, sim. Então, por exemplo, você quer calcular raiz quadrada. Beleza, essa é tranquila. Ah, eu quero calcular potência. Também já está na minha cabeça. Agora, eu não fico calculando seno, cosseno e tangente. Agora, eu precisei, até a aula 7, era um pouquinho difícil de interpretar as coisas que estão no site, mas como vocês tiveram aqui a aula 7 e a aula 8, com a aula 8 já fica um pouco mais fácil de entender o que é que o site está mostrando lá de informação com relação aos parâmetros. Então você chega e olhou, é assim, não é assim, pede um double e ele retorna um double. Pronto, você já sabe como que usa. Então, essa que é a ideia à medida que a gente vai estudando aqui. A gente vai tendo contato com as coisas, vai aprendendo a usar, mas você só vai gravar mesmo aquelas coisas que fazem parte do seu dia a dia. Se você não usa funções matemáticas no seu dia a dia, com certeza você não vai gravar isso aqui não. E não precisa preocupar. Então aqui a gente tem exemplo aqui, seno, cosseno, tangente. Tem também para calcular arco cosseno, arco seno e arco tangente. Não está escrito aqui, mas tem. Logaritmo na base 2, então quando eu escrevo log, é base 2. Né? Então, por exemplo, 8, né? Se eu peço um log de 8, ele me dá 3. Porque 2 elevado a 3 é 8. Então, log, sem nada escrito, é base 2. E esse aqui já é base 10. Aqui eu tenho para poder calcular potência. Então, se eu tenho um x e um y, que são os parâmetros, ele faz x elevado a y. E aqui para calcular raiz quadrada. Comentei com vocês também no vídeo a questão da variável do tipo caractere, que em C nada mais é do que o mapeamento de um símbolo para um número. Então, o tipo caractere em C ele é numérico. Tá? A gente usa o caractere por facilidade, claro, né? Porque é muito mais fácil a gente trabalhar com um caractere do que ficar trabalhando com essa tabela e consultando. Mas isso internamente para o C é convertido em número. Então, como ele é convertido com número, a gente consegue fazer operações aritméticas com um caractere, apesar de ser uma coisa que não faz muito sentido, mas a gente consegue fazer. Então eu consigo fazer A mais 3 para ter D, por exemplo. Por quê? Quando eu escrevo A, na verdade ele está usando o valor 65. E aí, quando eu somo com 3, ele vira 68. E 68 é D. Então, se eu tratar A mais 3 como número, é 68. Se eu tratar A mais 3 como caractere, ele é D. A diferença é só como eu trato o valor. Bom? Aqui, algumas funções para trabalhar com um caractere, só com um caractere. Tá? Com string é a aula que eu vou disponibilizar hoje. Ela já está gravada, já está aqui no Classroom, já está agendada, então no final da aula de hoje vai ser disponibilizada a aula 9 e 10. Então, string é outra coisa. Por enquanto, a gente não sabe trabalhar com string. Então, essas funções todas que estão listadas aqui na aula 7 é para trabalhar com um único caractere. Então, se eu chego aqui e chamo toUpper com o caractere A minúsculo, ele retorna para mim o caractere A maiúsculo. Então, na verdade, o que essa função está fazendo? Ela está pegando o valor do A minúsculo. Então, vamos ver aqui. Ó. Ela está pegando 97, subtraindo 32. É isso que a função faz, tá? Subtraindo 32 para poder chegar no 65. Então, ela retorna para você um inteiro com valor 65. E aí você trata ele como caractere. Se a gente der uma olhada na função, vocês vão ver que a função ela não pede um char e retorna um char. Ela pede um int e retorna um int. Quer ver? Vamos dar uma olhada.
Cadê o site legal? Ah, é porque eu escrevi Sharp ali. Cadê? Esse aqui é bom. Eu gosto do outro também. Esse, na verdade, eu gosto mais desse. Aqui, ó. Então, essa é uma função que espera um inteiro e retorna um inteiro. Só que não tem nenhum problema de você chamar, de você chamar assim, ó. ToUpper, porque como eu acabei de falar, a gente usa caractere porque facilita a nossa vida. Mas o que o C vai fazer é transformar isso aqui num número. Então ele vai pegar qual que era o valor? Já esqueci. Acho que era 97. Isso. Então ele vai pegar o número aqui, ó, 97, subtrair 32 e vai retornar para você 65. E aí você vai tratar ele como um caractere. Então você vai receber um A maiúsculo. Tá? A mesma coisa to lower, mesma coisa. O que ele vai fazer é somar 32. Claro que quando estiver dentro da faixa, tá? Ele não soma para todos, não. Só soma se a sua entrada for, for maiúscula, porque se ele somar 32 em qualquer entrada, ele começa a destruir as letras, e não é isso que ele faz. Então ele olha se o que você passou para ele é minúsculo, e se for minúsculo, ele subtrai 32 para o to-upper. E para o to-lower, o que, que ele vai fazer? Ele vai ver se a faixa de valor que você passou corresponde à faixa do maiúsculo. Se for, ele soma 32 e retorna para você o número. Só. E, No caso, então, se eu tiver um conjunto de caracteres, sei lá, um nome, ele vai colocar para maiúsculo somente aqueles que tiverem minúsculo? não, você não pode usar essa função aqui com um conjunto de caracteres. Você só pode usar de um em um caractere. Beleza. Entendeu? Então, vamos supor que você quer escrever Leandro. Você vai ter que fazer para o L, para o E, para o A, para o N, para o D, para o R e para o O. Entendeu? Porque ele só aceita um caractere, não uma string. Tá bom? E aqui a gente tem outras funções, né? Por exemplo, verificar se ele é alfanumérico, é, verificar se ele é alfabético, né? Se ele é uma letra, se ele é um dígito, entendeu? Então a gente tem outras funções aqui no CType para poder trabalhar com caracteres. Então eu tenho o math para trabalhar com funções matemáticas, eu tenho o CType para trabalhar com caractere. A gente vai ver nas outras aulas que eu tenho o string.h para trabalhar com string e assim sucessivamente. Né? Eu tenho, em geral, um arquivo com um conjunto de funções que tratam um determinado escopo. Né? Ele não tem coisa bagunçada lá, ele é bem organizadinho. Então, todas essas funções aqui, elas trabalham com um único caractere, tá bom? Aqui, ó, para verificar se é minúsculo, para verificar se é maiúsculo, se é um caractere de controle, tá? Se é um dígito hexadecimal. Dígito hexadecimal é base 16. E aí eu comentei no vídeo, acho que foi nesse vídeo aqui mesmo, que por convenção é de 0 a 9 e depois de A a Z, tá? Essa é a convenção. Então, quando eu tenho base 10, beleza, de 0 a 9. Se eu preciso de base 11, aí já é de 0 a A. E base 16, que é a base hexadecimal, eu tenho de 0 a F. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Então, o que essa função aqui verifica é se é algum desses caracteres do hexadecimal. Então, também não precisa gravar isso aqui, isso é só um exemplo de funções que vocês têm disponíveis. Ah, eu quero saber o que tem disponível no CType. Você entra no site, entra no CType, vamos achar ele aqui. Entra no CType e aí tá aqui, ó, o conjunto de funções, inclusive essa tabela aqui é muito legal, porque essa tabela ela fala aonde que aquilo é aplicável, tá? Para você saber se vale ou não para qualquer função. Então essa tabela aqui, ela é um resuminho dessas funções. Tá bom?
Então, essa aula 7 aqui não tinha muito a acrescentar não, até porque eu já tinha dado também uma pincelada nessa parte aqui do inteiro, que era essa parte aqui. Se não me engano, eu fiz isso na última aula, na última terça-feira, não foi? Alguém tinha feito alguém tinha feito uma pergunta porque eu tinha feito a solução do exercício com isso aqui, ó. E aí queria saber por quê, eu fui e expliquei o que que era esse 64, a faixa, e o U pelo fato de ser unsigned, né? Então é só a parte inteira. A gente não divide o nossa faixa de valores por dois. Então eu já tinha dado uma passada, acho que essa aula 7 aqui foi bem tranquilo. Alguém teve alguma dúvida específica da aula 7? Nope. Então, beleza. É porque a aula 7 eu esperava realmente que fosse tranquilo. Nem julguei necessário colocar exercício, não. Porque seria exercício de treinar uma função que tem lá uma coisa muito interessante para fazer isso. Agora, à medida que você for resolvendo os outros, aí sim você usa essas coisas aqui, aí já fica mais legal. Agora, a aula 8 já é bem legal. O que a aula 7 tinha de pouco a acrescentar, a aula 8 já tinha muito. Por quê? A ideia, quando você vai criar seus programas, é que realmente você organize eles. Então, você não vai fazer uma única função, um main gigantesco. Isso é terrível. Então, o que que acontece? A ideia é que a gente vá quebrando o nosso programa em pequenos trechos, e esses pequenos trechos eles vão ser chamados no momento oportuno. Antes de passar qualquer slide aqui, eu também já comentei na aula, porque vocês já assistiram às aulas, que a regra da mão direita é mais ou menos assim. A sua função em geral ela tem que ser pequena e geral, tá? Ela não precisa ser muito específica. Porque quanto mais específica ela for, menos você pode reaproveitar. Então, no exemplo, inclusive, que eu acho que eu gravei durante o vídeo, é porque como eu dou aula das mesmas coisas repetidas, eu não lembro onde eu falei cada coisa. Mas eu tenho quase certeza que no exemplo do vídeo, eu falei, por exemplo, de uma função de inicializar o sistema operacional. Se você chega lá e cria uma função, inicializa sistema, e é só ela que já inicializa lá som, vídeo e teclado, por exemplo, não sei se foram esses os exemplos, mas faz de conta que é. Se você vai usar num outro sistema que não tem vídeo, por exemplo, ou não tem som, essa função não pode ser utilizada, porque ela é específica demais. Ela é para inicializar um sistema que tem som, vídeo e teclado. Agora, se você cria uma que é para inicializar vídeo, se você cria uma que é para inicializar som, se você cria uma que é para inicializar o teclado, por exemplo, você pode, inclusive, usar as combinações. Ah, então eu vou usar num sistema que só tem vídeo e teclado? Beleza, você chama inicializa vídeo, inicializa teclado. Até pelo nome da coisa, a gente consegue ter ideia se a gente está mais ou menos indo no caminho. Por quê? Se você tem dificuldade de dar nome para suas funções, é porque ou você não sabe o que ela faz, ou ela faz coisa demais. Então, chamar uma função de inicializa tudo é porque ela está fazendo muito mais do que ela deveria. Né? Então, não é esse o caminho. Quando você consegue colocar o nome e ela representa exatamente o que aquela função está fazendo, esse é o caminho que você deve seguir. Tá? Então, é mais ou menos essa a regra da mão direita aí. Funções bem genéricas para que a gente consiga reaproveitar o maior número de vezes. E aí, é claro que o reuso, né, que é reaproveitar as coisas que a gente já fez, ela tem muito a ver com o prazo de validade das coisas que a gente faz, que é uma coisa que eu tenho enfatizado desde as primeiras aulas. Não é porque a gente está no início que significa que a gente vai começar a fazer mal para depois melhorar. Não, a gente vai começar a fazer bem desde o início. Porque todas as vezes que você faz alguma coisa bem feita, a chance de você não ter que fazer ela novamente é maior.
E eu já comentei com vocês que a questão do prazo de validade, como que eu enxergo o prazo de validade? Isso eu nem sei se esse termo existe. Isso é uma coisa que eu inventei para poder dar aula, que eu acho que explica bem o que aconteceu comigo ao longo desses anos todos de programação. Porque eu não sei se eu já comentei com vocês, mas eu tenho 35 anos. E quando eu comecei a mexer com coisas de programação, eu tinha meus 11, 12 anos. Então, assim, eu passei mais tempo programando do que não programando na vida. E aí, o que que eu reparo, ou reparei à medida que eu fui programando, tornando professor, né, desenvolvendo metodologia e tudo. Que é o seguinte, quando eu preciso fazer de novo alguma coisa que eu já tenha feito no passado, eu vou lá e começo a procurar nas coisas que eu já fiz. Eu falo assim, ó, eu tenho certeza que eu já fiz isso. E aí, se eu chego lá e não consigo entender aquilo que eu fiz, mesmo que eu tenha achado, o que que acontece? Eu faço de novo. Por quê? Porque o prazo de validade daquele código ali já venceu. Eu programo melhor do que eu programava antes e, além disso, o trabalho para eu poder entender aquela coisa zoneada que eu fiz antes é maior do que eu fazer de novo. Tá? Então, o que que a gente trabalha sempre? Por isso que eu fico enfatizando essa coisa aqui. Se você fizer um código com prazo de validade alto, a chance de você reaproveitá-lo é muito grande. Então, regra, faz um código organizadinho, faz um código genérico, isso vai te ajudar demais. Lá na frente você vai virar e falar assim, eu tenho certeza que eu já fiz. Pode procurar que você vai achar o negócio e vai usar ele de novo, tá bom? Então assim, antes de passar qualquer slide, eu queria dar uma ideia mais ou menos do que está por trás dessa aula 8 aqui, que ela eu acho bastante legal. Ela é o cerne para a gente começar a organizar as coisas. É a gente separar o nosso sistema em bloquinhos, tá? Então aqui, ó, eu vou dar uma passada mais rápido, porque afinal de contas a gente já tem uma aula 8 gravada disso. Hoje o nosso tempo está mais curto. Não é que eu estou diminuindo a aula, né? É o tempo da aula mesmo. Mas a gente não vai poder estender além do prazo. Então, o que que acontece? Essa coisa de subrrotina, que aqui está separando as subrotinas em funções e procedimentos, tudo eu chamo de função. Não sei nem se está certo ou se está errado, mas tudo eu chamo de função. A única diferença é que o procedimento ele não espera que retorne nada. Então, vamos supor, não é o jeito correto, tá? Mas é só para exemplificar o que eu estou falando aqui. Vamos supor que eu chamo um procedimento para inicializar o som. E eu não espero nenhum retorno dela. Eu não, sabe, ele não é para ele me avisar se conseguiu ou não. E isso daí é o que eu esperava de uma função, que ele me avisa o que aconteceu. Mas vamos supor que é um procedimento. Eu chamo, espero que ele faça aquilo dali e pronto, ele não precisa me falar. Não é o exemplo do som, claro, né? Porque eu estou interessado em saber se ele conseguiu fazer. Mas vamos supor que eu tenha algo que é bastante simples. Por exemplo, imprimir um menu. Você não espera que na impressão do menu aconteça erro. Então não justifica que aquilo seja uma função. Aquilo pode ser muito bem um procedimento. Então não precisa retornar nada. Você falou imprime menu, ele imprime o menu para você. Então a diferença básica de um procedimento para uma função é que o procedimento não retorna nada, ele vai executar as funções exatamente do jeito que a função faria, né? Porque ele vai chamando uma função dentro da outra, porém não retorna nada. Então é isso que está explicado aqui mais ou menos ao longo dos slides que eu já gravei a aula para vocês. Então, a gente quer mais é organizar as coisas do que ficar fazendo distinção entre o que é procedimento e o que é função. No seu dia a dia, à medida que você for programando, você vai ganhando aquele sentimento. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou fazer alguma coisa aqui. Vamos supor que seja o menu mesmo. Ele falou assim: eu tenho que informar a pessoa que chamou essa função de algo que aconteceu aqui dentro. Se eu tenho que informar, aquilo já sugere que seja uma função, porque afinal de contas é um retorno que eu estou dando para quem chamou aquela função. É igual à execução do programa. Nós já vimos que o main
que é a função principal, né, onde o seu programa começa, ela é uma função que retorna inteiro. Por quê? Porque é esperado da parte de quem chama o seu programa que o seu programa, na hora que ele encerre, ele avise o que aconteceu. Olha, o programa foi executado direitinho. Ou então, não, deu um errozinho aqui, está aqui o código do erro. Então, é esperado, nesse caso, um tipo de retorno. Quem chamou quer saber o que aconteceu. Porque não é toda vez que você chama o programa que ele executa corretamente. Então, você precisa desse retorno. Como eu falei, à medida que vocês forem programando, isso vai ficando mais e mais natural. Pode ser difícil no início, mas a ideia é mais ou menos essa. Olha, eu tenho que avisar o que aconteceu, eu tenho que dar um retorno, eu tenho que voltar alguma informação, então é função. Não tenho, então é um procedimento mesmo. A diferença de uma função para um procedimento é simplesmente isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. É isso aqui, ó. A diferença é essa, tá? Quando eu coloco void, significa que não é esperado no corpo do meu procedimento a palavra return. Ela tem? Tem, tá? Eu posso garantir para vocês que tem. Mas isso aí é do ponto de vista do conjunto de instruções, é o assembly que é montado. Quando você chama um procedimento, a última coisa que ele faz é um RTC, tá? Que é um return from call, apesar que é from call, mas é T, tá? Não sei porquê, não, mas um RTC é return from call. Então é retornada a chamada. Então, mesmo que você não escreva nada, quando ele volta, ele tem esse conjunto ele tem essa instrução. Só que é esperado do ponto de vista da sintaxe do C, que se o seu procedimento, né, tem void, não precisa ter return. Ah, eu posso escrever return? Posso. Vamos supor que eu quero encerrar ela aqui, ó. Se eu quiser encerrar ela aqui, eu coloco a palavra return. Só que eu coloco return sem nada na frente, porque afinal de contas eu não vou retornar nada. Então, quando eu tenho um procedimento, é void. Quando eu tenho uma função, é algo diferente de void. Então, quando eu tenho algo diferente de void, aí eu já não posso esquecer do return. Se eu criar uma função, ela é diferente de void. Só pelo fato de ser uma função, ela já é diferente de void. E eu esquecer de colocar o return, o próprio compilador vai te avisar. Falar, olha, essa função está esperando um retorno. Ah, porque você não escreveu nada. Eu vou só fazer aqui, ó, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então, vou pegar aqui uma função que não faz nada, tá? Aqui, ó. Int, função, vou chamar de soma. E aqui eu vou fazer printf %d mais %d igual a %d. Tá? Então eu vou fazer aqui, ó, sei lá, 3, 4 e aqui eu vou chamar soma de 3 com 4. Só compilar para mostrar para vocês, tá? O que é que eu estava falando. Aqui, ó. Cadê? Primeiro deixa eu colocar o negócio do printf aqui, só para poder isolar os erros, tá bom? Aqui, ó. Soma deve, observa a palavra aqui, ó, must, tá? Então ela deve retornar um valor. Tudo bem, ele compilou? Compilou. Mas está na cara que está acontecendo algo errado. Tá? Porque ele está falando, olha, a sua função ela deve retornar um valor e você não retornou nada. Agora, se eu chego e coloco aqui o return A mais B, aí ele já para de reclamar. Tá certinho aqui, A mais B. Tá? Então, é essa que é a questão. Ah, deixa eu só colocar aqui para vocês. Vou transformar num procedimento para vocês verem que ele não reclama de mais nada, tá? Aqui, ó, não tem return e não tem reclamação. Bom? Então é isso daqui que eu estava enfatizando com
com vocês aqui. A diferença de procedimento para a função é simplesmente esse caso do void aqui. Quando a palavra é void, não é void pointer, tá? Quando a gente chegar lá na aula de memória, vocês vão ver que void pointer é outra coisa. É a palavra void sozinha, void e mais nada. Não pode ser void pointer, não pode ser nenhuma outra coisa, só void. Quando eu encontro só a palavra void, eu não sou obrigado a ter a palavra return. Quando eu tenho qualquer coisa diferente de void, aí eu sou obrigado, tá? Vocês viram lá escrito must, eu sou obrigado a colocar um return. Inclusive, se existir algum caminho que pode não passar por um return, o compilador fala, olha, existe caminho que não leva a um return. Ele te avisa, tá bom? E aí o que acontece? Ele está te avisando aqui, ó, nos slides, né, passando a informação aqui de como que é feito a passagem das informações, que é a dúvida que o Leandro começou a aula aqui perguntando. Ah, não sei como dar uma organizada nisso aqui e tudo. Por quê? Em C, ele sempre copia o argumento para o parâmetro. Sempre, sempre. Existe passagem por referência, exige passagem por valor. Né? No caso do C, não existe a passagem por referência. Então, se vocês estiverem vendo uma outra linguagem de programação, vamos supor, C Sharp. C Sharp tem passagem por parâmetro e passagem por referência. Ah, eu estou vendo Java. Java só tem passagem por valor. Ah, eu estou vendo Python. Só é por referência. Ah, então, o que acontece? Você não precisa saber o que é passagem por referência, mas você precisa saber o que é passagem por valor, que é o que eu estou explicando. Passagem por valor é o argumento sempre é copiado para o parâmetro. Sempre. É isso que você tem que ter em mente. Você mexer numa coisa do lado de dentro da função, ele não mexe no de fora. Por quê? Alguém sabe? Por que quando eu mexo no de dentro, ele não mexe no de fora? Ele não fazer alteração de dados indevidos sobre a lixo? Não, não é por causa disso, porque às vezes você poderia querer fazer isso, mas qual que é a razão pela qual você mexe dentro da função e ela não mexe na de fora? Por causa do escopo? Tem a ver com o escopo, mas é por causa de alguma coisa que eu acabei de falar aqui agora. Porque é copiado, é o valor. Isso, exatamente, é isso aí, porque é copiado. O que você tem dentro da função não é o que está lá fora, é uma cópia do que está lá fora. Por isso que você pode mexer nas coisas dentro da função que não interfere na de fora, porque você sempre tem uma cópia. Isso é passagem por valor. Tá? Então, passagem por valor é a cópia do valor do seu argumento, ela é passada para o seu parâmetro. O parâmetro é a variável que você colocou na declaração. Então, vamos pegar aqui, ó. Isso daqui é um parâmetro, tá? Aqui, ó, x e y. Esses são seus parâmetros. E esses aqui são seus argumentos. Tá? Argumento é o que é passado para a sua função. Então, o que ele vai fazer aqui? Ó? No caso aqui do scanf, ele está passando para essa função o quê? A cópia, tá? A gente tem que ter em mente que é sempre a cópia. A cópia do endereço da variável x. E aqui ele está passando para a função a cópia do endereço da variável y. E ele está passando para a função a cópia do endereço dessa string. Tá? Então é isso que ele está fazendo aqui no scanf. E aqui, ó, no imprime maior, ele está passando a cópia do valor da variável x para essa variável x. Essa daqui e essa daqui não são a mesma. Tá? Assim como o y. O que ele está fazendo aqui? Ele está passando a cópia da variável y para essa variável y. Então, se aqui o valor é 3, o que ele fez? Copiou 3 aqui. Tá bom? Então, isso aqui são os seus parâmetros. E isso aqui, seus argumentos. Então, ele copia o valor dos argumentos para os parâmetros. Tá bom? E aí, eu comentei também no vídeo que você tem acesso a quais variáveis? As variáveis locais. As variáveis são
os parâmetros e as variáveis que você declarou naquela função. O escopo é sempre abertura e fechamento de chaves, tá? Deixa eu apagar um bocado esses trem aqui, para poder fazer outro desenho. Então, o que que acontece? Aqui eu tenho dois escopos diferentes. Eu tenho o escopo que vai do 4 ao 10 e eu tenho o escopo que vai do 12 ao 17. Em número, tá? Resposta rapidinha. Quantas variáveis eu tenho entre a linha 12 e 17? Perdão, dá pra repetir a pergunta? Me distraí aqui. Como é que é, João? Não ouvi. Dá pra repetir a pergunta? Eu me distraí aqui, professor. Eu Desculpa, perguntei, entre a linha 12 e a linha 17, quantas variáveis eu tenho aqui? 4. Duas. 4. A resposta é 4. Quem respondeu duas, quais que seriam essas duas? Eu acho que foi você, né, João? Fui eu. X e Y. Então, x e y tá certo, tá? Você não tá errado na sua resposta, não. Ela tá certa, só que ela tá incompleta. Por quê? As variáveis que você tem acesso naquele escopo são os seus parâmetros e as variáveis locais. E quais que são os parâmetros do main? argc e argv. Então você também tem acesso a elas. Tá? Então você tem o argc, o argv, o x e o y. E agora, entre a linha 4 e a 10, quantas variáveis eu tenho? Entre a 4 e a 10, só tem duas Isso, mesmo. duas mesmo, que é x e y, tá bom? Então, isso é o escopo das variáveis. O escopo é onde eu consigo acessá-las, tá bom? Então, eu estou falando só de variáveis locais. Eu não sei se vai chegar um dia que eu vou falar de variáveis globais com você. Provavelmente, em algum momento, eu vou comentar. Mas não existe razão nenhuma para vocês utilizarem, pelo menos até aqui, esse momento, ou até muitas aulas para frente, variáveis globais. Então, variável global é algo que você só deve usar quando é o único recurso para passagem das informações. Então, eu não vou ensinar variável global. Por que eu não vou ensinar variável global? Porque ela é a maneira mais fácil que você tem de resolver o seu problema, mas ela é a mais errada. Então, você não está sabendo passar as informações de uma função para outra, o que você faz? Você vai lá e declara a variável global e resolve o seu problema, mas você está fazendo errado. Como eu não quero que vocês façam errado, eu não vou ensinar variável global. E não vejo razão para aparecer nenhuma variável global no código de vocês. Então, as suas variáveis elas só podem estar dentro do escopo de alguma função. Ok? Não quero ver variável fora de nenhum escopo. Não vou ensinar. Se chegar lá na frente algum motivo, alguma coisa que eu tenha criado, algum exercício, um trabalho, alguma coisa que precisa usar variável global, aí eu dou toque sobre isso. Se não, a sua experiência, o seu dia a dia, à medida que você for trombando com os problemas, aí você vai dar um jeito de ver variável global. Né? A variável global, ela é assim. Como é que... uma referência ruim, que em geral eu faço referências muito ruins também, mas ela é tipo a sereia da programação, entendeu? Ela fica lá cantando para você. Então ela fala, venha, use variável global, entendeu? Ela quer te seduzir, mas na verdade ela quer, na verdade, é te matar, entendeu? Ela vai te afogar, porque a sereia ela vai pegar e te afogar. Então ela tá lá cantando bonitinho, mas na verdade ela quer te matar. Então, a variável global é mais ou menos isso daí. Olha, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu vou meto uma variável global aqui, ó, funcionou. Cara, você está aumentando a probabilidade de você não conseguir resolver um erro futuro. Entendeu? Então, não vão mexer com isso, não. Todas as nossas variáveis elas têm que estar entre abre e fecha chave. Combinado? Beleza, gente? Ok. Beleza, eu tô até com medo dessa sereia. Não, mas assim, mas não dá.
O que acontece? Piratas do Caribe ensinou que sereia não é coisa boa. Então, exatamente. A referência é justamente lá do Piratas do Caribe. Então, o que acontece? Não é que você não possa usar a variável global. Pode. Tanto é que ela existe. Senão você não pudesse usar, ela não estaria. Só que não tem razão para vocês usarem nesse momento. Porque ela realmente te dá a sensação de que você está sabendo fazer as coisas, mas na verdade não está. Na verdade, você está contornando os seus problemas. Você não sabe passar parâmetro e aí você contorna com variável global. Então é uma maneira discreta de mostrar que você não sabe programar. Mais ou menos isso daí, entendeu? Quando eu bato o olho num código e tem variável global de uma pessoa iniciante, eu não vejo como aquilo era a única solução que ela tinha. Eu vejo como a pessoa não sabe passar parâmetro. Tá? É assim que eu enxergo. Então, não gostaria de ver no código de vocês, não. Mas isso aqui não é válido para toda linguagem, não, tá bom, gente? Mas como a gente está estudando em C, eu estou falando de C. Vamos lá, variáveis globais é isso que eu acabei de falar com vocês. Variáveis globais não, variáveis locais, tá? Que é o que está entre abre e fecha-chave. Parâmetros de uma subrotina. Também já expliquei para vocês o que é chamado por valor, né? Que ele sempre copia as coisas. Tá? Então ele copia o seu argumento para o parâmetro. Sempre. Por isso que está escrito aqui, ó, qualquer alteração feita no parâmetro não reflete em alteração no argumento. Por quê? Porque o parâmetro tem a cópia do seu argumento. Bom? Argumento é o que você passa para a função e parâmetro é a variável que você declara na criação da função. Então, só voltar lá, né? Eu já tinha mostrado. Isso daqui é parâmetro e isso aqui é argumento. Bom? Mas se você chamar tudo de parâmetro também, eu não vou criticar, não. Tem essa distinção, porque os nomes corretos são esses. Porém, eu entendo como sinônimo, tá? Não é o tipo de coisa que eu fico pegando no pé, não. Algumas coisas eu acho ruim e aí eu chamo a atenção de vocês, caso vocês façam. Mas chamar tudo de parâmetro não mostra que a pessoa sabe mais ou menos, não. Tá bom? Mas tem distinção, por isso que eu estou explicando para vocês a distinção entre os dois. Funções, né, também já falei o que é função, é a mesma coisa lá do procedimento, porém o tipo aqui tem que ser diferente de void e obrigatoriamente tem que aparecer um return. Mostrei inclusive para vocês que vocês não colocaram o return, o Visual Studio reclama, tá? Então isso aqui é a mesma coisa que está lá no outro, a diferença é o tipo e o return aqui. Lembrando sempre que como a função ela é de um determinado tipo, o que está na frente do return tem que ser daquele tipo, óbvio, né? Então, se a sua função é char, ela tem que retornar um char. Se a sua função é um int, ela tem que retornar um int. Eu falo assim, Leandro, mas se eu colocar um char, eu posso retornar um número. Pode, não tem nenhum problema, porque afinal de contas o número, ele corresponde a um caractere. A gente viu isso daqui na aula 7, inclusive alguns minutos atrás. Porém, é feio, porque você está mostrando que você não está sabendo manipular os tipos adequadamente. É mais ou menos, tá? Quando eu vejo uma coisa dessa, é mais ou menos a pessoa usar inteiro como verdadeiro e falso, como booleano. Não está errado, porque a linguagem ela me permite isso. A gente já viu que 0 é considerado como falso e diferente de 0 é considerado como verdadeiro. Então, apesar de não estar errado, porque a sintaxe da linguagem me permite fazer isso daí, não é legal, não é bonito e não mostra o real conhecimento que você sabe manipular os tipos de variáveis. Então, se a sua função ela é char, eu espero ver na frente de um return algo que seja associado com char. A mesma coisa com int, a mesma coisa com float. Então tenha em mente que o tipo desse cara que está aqui na frente do return tem que ser o mesmo do tipo da função. Tá bom? E aqui exemplo, né? Agora eu já não tenho mais um procedimento.
Agora eu tenho aqui uma função porque ela retorna algo diferente de void. Então, na frente do return, eu espero ter algo que é int. Tá? Porque se ela é int, na frente do return tem que ter um int. Porém, a gente sabe que inteiro mais inteiro é inteiro. Então, tá tudo ok. Isso aqui é uma pergunta que eu já tinha respondido durante o vídeo, né? Então, aqui, ó, seria o método int main, int argc, char pointer pointer argv uma função do C? Sim. E é uma função de que tipo? É uma função que é do tipo inteiro, ela retorna inteiro e ela tem dois parâmetros. Um parâmetro chamado argc, que é do tipo inteiro, e ela tem um parâmetro chamado argv, que é do tipo char pointer pointer. Bom? E aí mais para frente a gente vai ver como que usa esses carinhas aqui. E aqui exemplo, né? O que é impresso nesse programa? Eu já discuti isso lá no vídeo. Não sei se a gente precisa ficar gastando tempo com isso, porque isso aqui eu falo com carinho lá no vídeo que vocês já assistiram. E aí a gente chega aqui, finalmente, no exercício que começou a aula com a dúvida do Leandro, que ele não sabia muito bem como passar essas coisas aqui. Antes de eu fazer aqui, Leandro, com as coisas que eu falei aqui, ficou mais ou menos claro a ponto de ter ajudado em algo aí que você estava na dúvida? Não, eu continuo com a mesma dúvida. Porque tudo que você falou, você já tinha falado lá no vídeo. Beleza. Então você ajudou um pouco, vamos dar uma complementada nisso aqui. Então vamos lá, vamos fazer esse exercício 1 aqui. Se alguém tiver uma outra dúvida, pode interromper aí, tá? Pode falar. Ô, professor, eu tive uma dúvida no 4, mas é mais uma dúvida assim, porque o 4 fala porque é uma função que vai verificar se o número é primo. Só que, tipo assim, aí eu fiz de um jeito aqui que ela tem um retorno, 1 se ele for primo, 0 se ele não for primo. Beleza. Porque se fosse um void era mais fácil, que eu não retornava nada, eu colocava lá um printf com o que é. Tá errado? Tá errado. Tá errado. Porque é uma função e essa função, ela não precisa... Isso daí é uma dúvida muito comum, Samuel, e muito pertinente, porque o que acontece? Muita gente acha que você criar uma função, você é obrigado a retornar algo para o usuário. E não necessariamente. Porque, olha só, vamos imaginar que eu estou fazendo um sistema, tá bom? E esse sistema, ele tem duas versões. Ele tem uma versão desktop e ele tem uma versão web. Só para poder ficar claro o que eu quero te explicar aqui nesse momento. E nessa versão desktop e nessa versão web, ambas utilizam uma função que quer saber se o número é primo. Ok? Agora eu pergunto para você. O jeito de informar para o usuário se o número é primo, é só informar, tá? Para o usuário. Se o número é o primo, é o mesmo numa versão desktop que é na web? Eu imagino que não, né? Por causa do layout. Exatamente. Então, são coisas diferentes. A gente tem componentes diferentes. No caso de uma versão desktop, provavelmente você tem uma janela. Nessa janela, ou você vai ter um alert, um box, alguma coisa do tipo. E aí, o que vai acontecer? Se ela for de console, nem isso você tem. Então, se você dá um printf, por exemplo, na sua função, essa função ela não pode ser utilizada na web. Porque o que adianta um printf para a web? Não sai lá para o usuário, concorda? Concordo. Então a sua função ela deixou de ser genérica, que é aquilo que eu comecei a aula falando hoje. Então você faz uma função que retorna se o número é primo ou não, e aí depois você decide como mostrar. Então se for a versão web, você mostra de um jeito. Se for uma versão desktop, você mostra do outro. Porém, a sua função de decidir se o número é primo ou não, ela permanece válida. Entendeu? Entendi. Agora... Tipo, igual aqui no meu, eu fiz, tipo assim, o meu retorno é, por exemplo, 1 se for primo, 0 se não for. Beleza. Aí,
se fosse o caso de eu imprimir isso daí, é lógico que lá para poder testar embaixo eu imprimi, tipo, descrevendo lá. Se o número for primo vai dar 1, se não for primo vai dar 2, um negócio assim. Aí esse tratamento seria então no main, não seria na função. Isso, exatamente. Beleza, tá bom, obrigado. Mas nós vamos melhorar isso aqui, tá? Já que você falou, já coloquei uma setinha nela aqui que eu vou fazer. Eu não gostei desse 1 e 2 que você fez, não. Então nós vamos dar uma melhorada nele, tá bom? Não é que tá errado, não, mas tem jeito de melhorar. Deixa eu ler o negócio que tá aqui do lado. Professor, um procedimento como o printf não implica em ser uma função? Não, sim, é uma função. A pergunta tá um pouco atrasada, mas é porque deu umas treta aqui. Ah, beleza. Então é isso, o printf é uma função, tá, ô Leandro? Se você consultar o printf aqui, ó, vamos pegar aqui stdio. E stdio tá aqui, ó. Printf, vamos achar ele aqui. Printf. Aqui, ó, você vai ver que ele retorna um inteiro. Tá? Então ele é uma função, ele não é um procedimento, não. Só que ele retorna uma função, vamos ver aqui o que ele retorna. Quer ver, ó? Vamos achar o return dele aqui. Parâmetros. Return, aqui, ó. Em caso de sucesso, o número total de caracteres escrito é retornado. Entendeu? Então, o que acontece? Você consegue saber, se você pediu, por exemplo, para escrever 10 caracteres e ele retornou 10 para você, significa que ele conseguiu escrever os 10 caracteres. Entendeu? Então, ele é sim uma função. Ele te dá um retorno do que aconteceu, tá bom? Agora, se acontecer um erro, ele não conseguiu escrever o que você pediu. Então, ele vai setar uma variável, essa variável erro aqui, tá? E um número negativo é retornado. Então, qual é o número negativo? Não interessa. Não sendo 0 ou positivo, significa que deu erro. Então, retornou um número menor que 0, deu erro. E aonde que está o código de erro? Lá nesse F erro, tá bom? É que como o procedimento não teria o return em si, daí ficou em dúvida. Mas aqui já está esclarecido, né? Porque o printf ele é uma função. Eu não tenho feito, mas se vocês olharem meus códigos mais para frente, é possível que eu já esteja fazendo. Tá? Eu não fiz para vocês ainda para eu não ter que explicar. Mas não é incomum vocês verem meu código escrito assim, ó. Tá? Provavelmente vocês já trombaram um código meu escrito assim. O que eu estou deixando claro? Como eu sei que o printf retorna um valor, eu estou deixando claro, olha, eu sei que o printf retorna um valor, mas eu não estou interessado nesse valor. Então eu estou descartando ele. Isso aqui é dizer para o compilador, olha, eu sei que essa função volta alguma coisa, mas eu não quero. Então, como vocês não tinham assistido a aula 8, vocês não sabiam o que era uma função ainda. Então eu estava usando ela assim, ó, o tempo todo. Estou assumindo que não dá erro. Como em geral o printf não dá erro mesmo, é comum vocês verem meu código assim, ó. Que aqui eu estou falando, olha, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou chamando o printf, eu acredito que ele não vai falhar, e eu não estou interessado no retorno dele. Porque senão o seu código fica extremamente verboso e cansativo por erros que quase nunca acontece. Toda hora você vai ficar testando se printf menor. Cadê? Já até perdi os parâmetros. Aqui, ó. Os parênteses. Printf menor que 0. Então, deu problema no printf. Vou tratar. Entendeu? Aí o negócio começa a ficar chato pra caramba. São raríssimas as situações que você tem que realmente tratar no printf. Então, vamos supor que você está utilizando o printf num sistema que o printf está associado com a saída serial do computador, por exemplo. Tá? Então você está trabalhando com um Arduino, alguma coisa do tipo. Lá é interessante, porque não é porque você pediu para escrever que significa que saiu, não. O seu periférico ele podia estar ocupado, e aí ele não conseguiu escrever. Então lá é interessante, mas aqui ó, no console eu não faço. Então é bem comum vocês verem meu código assim, ó.
Só escrevendo de novo, e agora vocês já sabem a razão do porquê que meu código está assim, tá? Deixa eu ler aqui os comentários. Mas se o printf é só para imprimir na tela, não é melhor, não? Ah, você mandou um exemplo que seria interessante. Ah, tá, beleza. Não, então já expliquei. Então, continuando aqui. Vou voltar nesse 1 aqui, ó. Faça um programa que apresente o seguinte menu para o usuário. Escolha uma opção de cálculo para 2 números. Então, primeira coisa, vamos fazer esse menu aqui, ó. Precisa ser assim? Não. Provavelmente foi assim que eu fiz na lista de exercícios? Também não. Como eu já falei com vocês, como eu estou resolvendo aqui agora, no momento, já resolvi essa lista de exercícios, tem 2 anos, sei lá como é que eu fiz na época. Então não é a mesma coisa, tá? Mas vamos lá. Então eu quero criar um negocinho que imprime esse menu aqui. Então, void imprime menu. Então é um procedimento que não recebe nenhum parâmetro, tá? Não retorna nada, a única coisa que ele vai fazer é imprimir o menu para mim. Então qual que é o menu? 1, soma. 2, produto. 3, quociente. 4, sair. Tá? Então, é isso aqui que o meu imprime menu faz. Vamos só ver se ele funcionou? Beleza, lindão. Então, olha só, eu fiz um procedimento chamado imprime menu, que o que ele faz é exatamente o que o nome dele diz, ele imprime o menu, tá? E tá aqui, ó, 1 soma, 2 produto, 3 quociente, 4 sair. Não tem mais nada aqui, é só imprime menu. Vamos lá agora. O menu acima deve ser apresentado para o usuário enquanto ele não escolher a opção 4, que é sair do programa. O usuário fornecerá 2 números se escolher as opções de cálculo 1, 2 ou 3. Para cada opção de cálculo deverá existir obrigatoriamente uma função definida, soma, produto e quociente, de 2 números fornecidos pelo usuário. O resultado do cálculo deve ser escrito na tela. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer é algo que vai ficar aqui interagindo com o usuário. Então vamos começar com isso. Tem que ser feito pelo menos uma vez? Então minha sugestão é que seja feito com do while, não com while. Então vamos lá. Do while, e aí depois a gente define essa condição. Mas o que ele vai fazer? Ele vai imprimir o menu, certo? Então aqui, ó, é interação com o usuário. Ele vai imprimir o menu e ele vai obter o número que o cara digitou. Então, vou criar aqui minha variável inteira chamada opção. E vou colocar... daqui a pouco eu vou discutir com vocês a questão dela ser inicializada ou não, tá? Mas vamos lá, fazer aqui rapidinho. Então, scanf, %d, opção. Beleza. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter que tratar essas opções. Então, switch, opção. Caso a opção seja 1, é o quê? Soma. Dois, produto. 3. Opa, falta um ponto e vírgula aqui. 3, quociente. 4, sair.
Beleza. E se não for nenhuma dessas opções, né? Porque se não for nenhuma das opções, eu quero que ele volte para o início dela. Né? Essa aqui é a ideia. E aí vamos ver mais ou menos se isso aqui está ok. Então vou colocar aqui, ó, só para ver se a gente escolheu as opções certas, tá bom? E aí, se for sair, eu já posso falar que eu quero sair. E aí, eu tenho que ter alguma condição aqui que me faça sair. Então, seria, por exemplo, enquanto a minha opção for diferente de 4. Opção diferente de 4. Por quê? O que vai acontecer? Se eu digitar 4, ele vai ter um break, né? A opção está aqui, ó. Vai ter um break, vai sair aqui do switch. Quando sair do switch, ele vai fazer esse teste. E aí, na hora de fazer o teste, ele vai falar: opção é diferente de 4? Falso, porque a opção é 4. Então, 4 é diferente de 4? Falso. E aí, ele sai desse laço e encerra o programa. Ao mesmo tempo, se eu escolher 1, 2 e 3, ele vai imprimir isso aqui. As opções vai ser 1, 2 e 3, que vai ser diferente de 4. Então, ela é verdadeira. Ela volta aqui. Se eu escolher 5, 9 e etc., ele vai cair no default, que vai voltar aqui em cima. Então, vamos ver se esse negócio aqui está funcionando. Então, vamos lá. 1, escolhi soma. 2, escolhi produto. 3, escolhi quociente. 5, olha o que o 5 faz. Tá vendo? É uma opção inválida. Eu poderia colocar uma mensagem ali, opção inválida. Tá? Ah, menos 1, 9, beleza. E se eu escolher 4? Escolher sair, pronto, programa encerrado. Então, o meu menu já está pronto. Tá? Minhas opções, etc. Aí agora o que ele está falando? Ele está falando que se eu escolher 1, eu vou ter que ler do cara 2 valores, não é isso? Cadê? Isso, 2 números fornecidos pelo usuário. Eu vou ler do usuário 2 números e vou retornar a soma dele. E aí vou imprimir o resultado na tela. A mesma coisa para produto e a mesma coisa para quociente. Deixa eu ver aqui se ele fala que é inteiro. Não fala que é inteiro, então eu vou usar float, que eu acho que é o que faz mais sentido aqui. Então eu vou colocar float resultado, bom, minha variável resultado. E aí, se eu tiver escolhido soma, o que eu vou fazer? Eu vou fazer resultado é igual a minha função soma com o valor A e o valor B, que é isso que ele está pedindo, porque ele falou que cada um tem que ser uma função. Então a minha função chama soma, A e B. Vou tirar esse printf aqui porque a gente já viu que ela funciona. Vou fazer a mesma coisa do resultado aqui do produto, só que ao invés da minha função chamar soma, ela vai chamar produto. E a mesma coisa aqui para o quociente. Só que ao invés de chamar produto, ela vai chamar quociente. Então eu fiz aqui para os 3. Ainda não criei as funções, tá? Soma, produto e quociente, mas elas já estão sendo chamadas. Também não tenho as variáveis A e B. Vou fazer elas aqui então. Então A e B, que são os 2 números que eu vou ler. Então eu tenho que ler esses números do usuário ainda. Bom? O que mais? Beleza. Esse é o comentário do Leandro ali. O que mais? Aqui sair, escolher sair. Beleza, também não precisa disso, porque ele vai sair do programa.
E aqui o seguinte, eu poderia colocar um teste aqui para, se ele for diferente de 4, eu mostrar o resultado. Porque a coisa que ele vai fazer é o mesmo de todos esses. Então eu vou fazer um teste aqui. Não sei nem se é a melhor solução, mas vamos lá. Resultado não, opção. Se a opção for diferente de 4, então é 1, 2 ou 3, né? Porque a gente já viu que o continue ele volta aqui em cima, né? Ele não executa nada que está aqui para baixo, não. Então, se a opção é diferente de 4, é porque ela é 1, 2 ou 3. Se entrou aqui, é porque a opção é 1, 2 ou 3. Não tem outro jeito. Então, vou colocar aqui, ó. Resultado %F. Resultado. Então, se a opção é 1, 2 ou 3, ele vai entrar aqui e vai imprimir o resultado. E aí o resultado depende, claro, que da conta que ele fez. Isso daqui compila? Não compila, porque eu não tenho a função soma, eu não tenho a função produto e eu não tenho a função quociente. E eu também não li os valores A e B. Então, eu tenho que colocar aqui, ó. E aí eu tenho que dar instrução pro cara, né? Printf. Isso, acho que tá bom, acho que dá para entender. Aqui e aqui, então aqui para fazer o produto, aqui para fazer o quociente. Beleza, acho que tá ok. Então isso aqui agora, ele não compila por causa das funções soma, produto e quociente que não existe. Vamos ver isso aqui, ó. Aqui, ó, vamos lá. Aqui, ó, soma, que foi referenciado no main, ele não existe, nem o produto, nem o quociente. Então, vamos lá. Vamos fazer elas agora. Float, soma, que recebe um float A e um float B, e retorna A mais B. Vamos fazer um float produto, que recebe um float A. Isso aqui não é útil não, tá, gente? É exemplo didático, para vocês aprenderem a fazer. A vezes B. E float quociente, float A, float B, return A dividido por B. Pronto, lindão. Compilou sem erro. Vamos ver se esse negócio funciona? 1. Digite 2 valores para fazer a soma. Então, vamos somar, sei lá, 3 e 6. Então, tá aqui, ó, 9. Alguém sabe me dizer por que que não é 9 redondinho? Alguém sabe ou não? Por que que não deu 9.0000000? Porque não pediu para converter? Não. A resposta não é essa, não. Por que que deu? Por que não deu? Não. É porque que deu esse valor aí, ó, 9.00001 aí. Por que que não deu 9 redondinho? Porque o senhor não especificou quantos dígitos o programa tinha que mostrar. Não. Também não. Essa pergunta não é fácil não, tá? É uma pergunta difícil, é para vocês pensarem um pouquinho. Enquanto vocês pensam aí, eu vou dar um /N aqui no menu, porque esse negócio aqui, ó,
tá? Na verdade, se eu fizer isso daí, eu já vou responder para vocês, né? Eu queria era a resposta. Vamos deixar vocês pensarem um pouquinho aí. Eu falando o que eu vou fazer, eu acabei respondendo, mas... Agora você falou, que é porque o 1 do menu... porque um é do soma, né? Exatamente, entendeu? E aí, por que é 9.000001 aqui? Porque a impressão padrão, quando eu não especifico, são quantas casas decimais? Alguém lembra? 6? São 6 aqui, ó. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A impressão do meu %F, ela terminou aqui, ó. Esse 1 aqui que confundiu com o resultado tem nada a ver, tá? É por conta que o menu não quebra uma linha ou o resultado não quebra a linha. Eu tenho que colocar isso aqui para poder ficar bonitão. Então eu vou colocar aqui. Agora vai ficar lindo. Eu devia ter ficado calado, né? Esperado vocês responderem, mas vamos lá. 3 e 6. Agora sim. Vamos fazer com o produto. Então aqui, ó. 3 e 6. 18. Vamos fazer com o quociente. 3 e 6. Meio, né? E vamos colocar 5 aqui. Beleza, nada acontece. Professor, Então, nesse caso aí também, para evitar de ficar repetindo a mesma coisa e mostrando, não podia usar o comando clear também, não? o comando clear? Não, tipo, o comando para limpar, porque eu não sei ele em C. Como é inglês, eu Então, tô é porque não tem. É porque não tem. É isso daí. Eu entendi exatamente o que você falou. Eu achei ela importante e igualmente perigosa. Tá? Mas vamos lá. Mas se outras pessoas não souberem. Quem que falou isso? Matheus? Não, fui eu. O João. Se outras pessoas não souberem o que o João está falando, eu vou falar aqui agora. Ele está falando disso aqui, ó. Não é? Então, isso aqui é perigosíssimo. Tá? Vou te falar o que acontece. O system é para você fazer uma chamada do sistema. E aí, na hora que você coloca clear, significa que você está executando uma chamada do sistema clear. Mas essa chamada, ela não necessariamente ela vale para qualquer sistema operacional. Vou te mostrar. Tá? Se eu chegar aqui no Windows e escrever clear não é reconhecido. Então, o seu system clear não funciona no Windows. No Windows, ele teria que ser um system CLS, que é o que limpa a tela no Windows. Entendeu? Entendi. Então, muito cuidado quando você faz chamada de sistema, porque as chamadas de sistema, elas não necessariamente elas são iguais para todo o sistema operacional. Então, você colocar um negócio desse aqui sem testar se o cara está no Windows ou no Linux, por exemplo, no caso aqui, ó, esse mesmo que você falou, faria não funcionar no Windows, entendeu? Entendi. Beleza. Que mais? Então pronto, tá resolvido esse aqui. Agora esse daqui que o Samuel perguntou, implemente uma função que receba um número inteiro como entrada e verifique se esse número é primo ou não. Um número primo, ele é primo quando ele só possui 2 divisores, né? Um ou ele mesmo. Então olha só. Eu vou criar uma função. Professor, você quer que eu coloque o código do que eu fiz aí para você falar que beleza. É melhor? Rápido, né? Coloca seu código aí que nós vamos dar uma pincelada nele. Porque provavelmente você fez seu código certo, mas nós vamos dar uma lapidada nele aqui. Cola ele aí pra gente. Boa ideia. Aí o código só da função? Isso, coloca o código da função aí. Achei excelente ideia. Beleza, aqui, ó. Então o código do Samuel é esse aqui, ó. Verifica primo. Então, ele vai retornar um inteiro dizendo se é primo ou não. Então, olha só o que ele está fazendo. Vamos lá. O primo começa como 0, então provavelmente esse 0 dele aqui quer dizer que ele começa não sendo primo. É isso mesmo que você quis dizer aqui? Acho que é. Agora eu me perdi. Agora eu não sei por que esse primo começa com 0. Não era para ele começar com 0.
Ah, tá, não, sim, ele começa com 0 porque para mim primo ia ser 1, não é primo é 1 e primo é 2. Eu comecei com 0 só para iniciar ele alguma coisa, mas eu tô vendo que isso não foi uma boa, não, porque acho que nem precisava disso. Tá, então, na verdade, você quer dizer que se ele é primo, ele é 1, e se ele não é primo, é 2. Isso. Então, nós vamos dar uma melhorada nisso aqui. Nós vamos criar verdadeiro que esse aqui é o conceito de verdadeiro e falso, concorda? Verdadeiro, isso daqui é o resultado, e isso daqui não verdadeiro é falso, concorda? Concordo. Então, a sua função, como ela retorna algo que é booleano, só que como você não tem o booleano aqui, você usou o int, tá certinho, tá bom? Porém, esse int seu está fazendo papel de booleano. Então, a ideia é que você use no return operações booleanas. Isso daqui é uma operação booleana de comparação. E essa daqui é uma operação de negação. Como essa daqui sempre dá verdadeiro, porque 1 sempre é igual a 1, essa daqui sempre dá falso. Então, a gente vai usar essa constante. E aí, vamos lá. Vamos ver o que é que você está fazendo aqui. Ó. Enquanto o número auxiliar é maior que 2. Então, vamos ver como que você começou esse auxiliar seu aqui. Você começou de trás para frente, porque você pega o número menos 1, e aí, pelo que eu entendi aqui, pelo seu while, vamos supor que o meu número seja 10, para ficar fácil o entendimento das pessoas aqui. Você vai testar com 9, com 8, com 7, com 6, com 5, com 4, com 3, até 3. Né? Porque eu pensei assim, se eu começar de trás para frente, eu achei que era a chance maior de descobrir se ele era primo. Por isso que eu comecei sem ter que testar um tanto de vez. Entendi. Mas eu não sei se essa lógica não, funciona. mas isso daí não é verdade não, entendeu? Entendeu? Por exemplo, se você começar com o número 50, só para exemplificar para você, na hora que você testar o 2, você já vai saber que ele não é primo. E se você começar os 50 de trás para frente, só quando você chegar no 25, você vai descobrir que ele não é primo, entendeu? Vai andar muito mais. Mas assim, não tem melhor ou pior não, entendeu? Dependendo do número, você pode chegar mais rápido indo na ordem crescente ou decrescente. Não tem nada que garanta. O que você está fazendo não está errado. Porém, eu acabei de te dar um exemplo que mostra que não é verdade, entendeu? Não, entendi. Então, olha só o que ele está fazendo. Vamos lá. Se o número mod aux, então se o resto da divisão desse número é 0, significa que de cara ele já não é primo, certo? Então aqui, ó, tá faltando comentário no seu aqui, ó. Então, ó, se o número auxiliar divide o número desejado, ele não é primo. É isso aqui que você está testando, concorda? Foi isso mesmo. E aí, de cara, você já pode fazer isso aqui, ó. Como a gente tá, o que você está fazendo tá certo, tá bom? Porque você fez o aux ser igual a 2, porque aí no próximo loop já dá falso e ele sai, concorda? Isso. Mas não tem necessidade, você pode forçar a sua saída agora. Você pode fazer return falso. Pronto. Se já conseguiu dividir, ele já não é primo, não precisa testar mais nada. Entendeu? Não entendi, fica mais enxuto, né, também. E aí o seguinte, se isso não acontecer, não significa que ele seja primo ainda não. Então, vamos trocar esse primo aqui, ó. Então, vamos começar assumindo que o seu primo é verdadeiro. Então, se ele conseguir dividir, é que ele passa a ser falso, mas ele começa partindo do pressuposto que ele é verdadeiro. Então, não tem necessidade de você mexer nesse primo aqui, não. Porque o que você está fazendo não é tornando ele verdadeiro? Né? Aqui você está tornando ele verdadeiro. Mas a gente já começou com ele verdadeiro. Então isso aqui passa a ser desnecessário. O seu auxiliar está correto. Vou só dar uma indentada aqui, porque eu gosto de deixar assim. Mas o código é seu, tá? Eu só estou colocando
de acordo com o que eu faria. Então, se o número divide, ele não é primo. E aqui ele vai continuar tentando. Só que ele tem que testar para o 2 também. E você não testa para o 2. Então, é maior do que 1. Entendeu? Porque se você passar, por exemplo, o número 4, de acordo com a sua lógica, vai falar que o 4 é primo, sendo que ele não é, porque ele vai testar com o 3, mas não vai testar com o 2. Ah, tá. Não, Entendeu? entendi. Então eu só dei uma mexida na sua constante aqui. Então seu AUX está correto, seu número aqui, ó, começar dele de trás para frente está ok. Tá? Aí a única coisa que você tem que ver aqui, ó, é se vale para os limites. É com os limites que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, se eu passar o número 1 é primo, concorda? Pois é, eu achei que era primo. Aí eu li na internet que ele não era primo, Não aí eu é? falei, preciso considerar o 1. Não, então beleza. Eu achei que era primo também. Vê que meu conhecimento matemático está muito baixo. Então, já Não, que eu 1 não é não sei se primo... o site era confiável, né? Mas é por isso que eu não me preocupei com ele. Não, mas não tem problema. O que a gente tem que testar é se a resposta está certa. Então, vamos supor que 1 não é primo. Então, quando o cara digita 1, você tem que falar que não é primo. Vamos ver se ele fala que não é primo. Então, o cara passou 1, começa como primo sendo verdadeiro, 1 menos 1 é 0, AUX começa com 0, 0 é maior que 1, falso, então ele não entra nesse loop e ele vai retornar primo, dizendo que primo é verdadeiro. Então, se o número for 1, ele tem que ser falso. Concorda? Então você tem duas opções. Ou a gente volta aquele primo verdadeiro aqui para dentro e começa ele como falso, ou a gente faz um teste inicial aqui, ó. Beleza? Então, se o cara já passou 1, já não é primo. Agora, vamos ver se vale para o 2? Vamos lá. 2 é primo. Então, 2 menos 1, 1. 1 é maior que 1, falso. Não entra aqui, retorna verdadeiro. Certinho. Vamos ver aqui para o 10, por exemplo. 10. 10 menos 1, porque 10 não é primo, né? Então, 10 menos 1, 9. Aí ele vai testar aqui. O 9 vai dar falso. Não. Aí ele vai testar o 8. O 8, 8 divide 10? Não. Aí ele volta aqui. 7, não. 6, não. 5. Agora vamos lá. 10 mod 5 é 0? Falso. Entendeu? Então, não é primo. Beleza. Agora vamos testar com um que é primo. Tipo 5. 5. 5 menos 1, 4. 5 mod 4 é 0? Não. Depois mod 3. Não. Mod 2. Não. Aí ele sai daqui e vai sair daqui como verdadeiro. Então, aparentemente, agora tá ok. Entendeu? Então, a gente só deu uma lapidada. Você já tinha feito tudo certo. Mas aqui eu acho que fica mais claro o que está acontecendo. Beleza? Não, entendi. Obrigado. E aí, gente, alguém tem mais alguma dúvida aí de 10 minutos? Ou menos? Professor, então, eu tive uma certa dificuldade em fazer com que o int main imprima o void, no caso, o que está escrito no void, na tabelinha do void. Eu queria uma ajuda porque eu não consegui fazer isso direito. Imprime o void? Eu não entendi não, João. É assim, no int, a gente coloca primeiro as subrotinas com o comando void para cada variável, para cada execução, não é? Que nem o senhor faz nos exemplos dos seus exercícios, que é tipo, então, no final tem o switch e coloca switch 1 executa tal, switch 2 executa outro. Isso, igual eu faço tipo assim, ó. Se eu estou entendendo sua pergunta, é porque eu faço assim, void exercício 01. Aí, e aqui dentro eu resolvo o exercício 1. É isso. É. E qual que é a dificuldade com isso aqui? Isso aqui, você vai chamar ele assim, ó.
exercício assim. Você não vai colocar nada aqui dentro e nem guardar em nenhum lugar. Por quê? Ele é void, então não espera nenhum argumento e ele não fornece nenhum retorno. Então você usa ele sim, ó. Então, se eu quiser, tipo assim, só executar o void, é só colocar do, aí vai, fala a condição do do, aí coloco... Só colocar o nome dela. Igual tá Só aqui, colocar ó. o nome? É, igual tá aqui, ó. Só que toda chamada de função, ela tem que ter abre e fecha parênteses. Então isso aqui não é opcional, não. Entendeu? Então você coloca o nome dela, abre e fecha parênteses. Se ela te pedisse um inteiro, tipo isso aqui, ó. Aí, aqui você teria que fornecer um inteiro. É, justo. Entendeu? Era essa a dúvida? Sim, só isso. Então, quando você tem alguma coisa que não retorna nada e não espera nada, então é só você chamar ela com o nome dela. Então é só... Tipo assim, se for um programa executável, é só colocar no int main, aí colocar o nome do void, que ele já vai executar aquele programa ali normalmente, O né? nome da função. Então, justo. Obrigado. Entendeu? Void é só o retorno dela. Você coloca o nome da função. Aqui, ó, a função do imprime menu é um exemplo dela. Ó. Tá vendo? Ela não espera nada e não volta nada. E olha como é que eu chamei ela. Imprime mesmo. Tá certo. Faz sentido. Deixa eu tirar isso aqui. E aí, gente, mais alguma dúvida? Hoje Entendeu? apareceu pouca gente, tá? O pessoal tá... Ô, professor, só mais uma coisa. No trabalho, não tem que tratar todos os possíveis erros do usuário, não, né? Porque, Não, tipo assim, eu não. consegui tratar quando eu ponho lá um número, aí depois ele põe um caractere errado, ou quando ele já começa botando um caractere em vez de colocar um número, até aí Então, beleza. o Mas único se ele colocar um tratamento... número e, por exemplo, 2 asteriscos, aí o treino não dá certo, não. Então, é o seguinte. Você tem que tratar o caso de ele entrar com uma entrada inválida. Entendeu? É só isso. É entrar com uma entrada inválida. Então, qual que é... Dá um exemplo aí do que não funcionou. Por exemplo, ele tinha que entrar com um número, aí ele entrou com 64. Ok. Aí depois ele entrou com um asterisco e ele entrar com 2, que era 64 vezes 2. Só que Ok. aí ele errou, em vez de pôr o 2, ele botou outro asterisco. Tá. Aí toda vez que ele faz esse erro depois, fica num loop infinito. Então, mas isso daqui é facinho de você tratar, né? Porque olha só, basta você inicializar a sua segunda variável com um valor conhecido, porque aí ela não vai ser preenchida. Como ela não vai ser preenchida, vai ter exatamente o valor que a pessoa colocou. Então, só para você ter uma ideia, vamos supor que você inicializou a sua variável. Não é para você fazer isso daqui não, eu estou só te explicando, tá? Vamos supor que você inicializou sua variável com valor 88. E aí o que vai acontecer se o cara fizer essa entrada? A sua variável continua com o valor 88, concorda? Concordo. Então, você vai assumir que se voltou exatamente uma entrada que você já tinha colocado, é porque o cara não digitou ela corretamente. E aí o que é interessante, tá? Para poder ficar bonitão. É você escolher o número adequado. Então, o que você acha que seria interessante para colocar de inicialização numa variável? Mas geralmente eu coloco 0 ou 1. Então, era isso daí que eu queria escutar para poder falar que não é um bom valor de inicializar. Porque o cara fazer conta com 0 ou fazer conta com 1 é muito provável. Entendeu?
A gente faz conta com 0 e com 1 o tempo inteiro. Agora, se você pega e coloca na sua variável o maior valor possível, vamos supor que ela é inteira, tá? Só para ficar fácil aqui. Vamos supor que ela é uma variável inteira, então você vai olhar qual é o maior valor possível. Então, sei lá, 2 elevado a 31 menos 1. E aí você inicializa a sua variável com 2.147.483.647. Qual que é a chance do cara estar fazendo uma conta exatamente com esse número? Pequena, concorda? É impossível quase. Entendeu? Então você tem que inicializar a sua variável com um valor que não é provável do cara digitar. Entendi. Entendeu? 0 e 1 são valores muito fáceis do cara digitar. Então você vai lá e inicializa a sua variável com números que você espera que ele não vá digitar. Aí você chamou o scanf. Na hora que voltou do scanf, você vai lá e testa a sua variável. Opa, a variável está com o mesmo valor que eu inicializei, significa o quê? Significa que o cara digitou em algum momento algo que não poderia. E o scanf não completou. Se o scanf não completou, significa que ele entrou com entrada inválida. Aí você pode encerrar. Entendeu? Acho que eu entendi. Então a dificuldade desse trabalho é em escolher os valores mais legais para tratar o caso de erro, entendeu? Porque fazer a conta é muito trivial. Inclusive está nos slides como é que faz. Vocês já fizeram nos exercícios. A única coisa que eu acrescentei que dá um pouquinho mais de trabalho é a potência, que você tem que fazer um loopzinho, mas não é nada de extremamente complicado. Essa questão de tratar a entrada inválida é que é o quente do exercício, mas que eu acabei já dando uma dica de como é que faz, entendeu? 88 é um número ruim, 0 é um número ruim, 1 é um número ruim, mas, por exemplo, menos 2.147.483.648 é um valor interessante, entendeu? Não, entendi. Tranquilo? Ô, gente, então é isso. Apesar que o pessoal hoje tá meio sem dúvida mesmo, mas eu realmente tenho que encerrar agora porque eu tenho um compromisso 9 horas, beleza? Não tô comendo o horário da aula, né? Na verdade, eu até passei um pouquinho do horário da aula, mas hoje eu realmente não posso estender. Tranquilo? Então, gente, aqui ó, só uma última coisa para falar nesses últimos segundos que eu tenho, é que é o seguinte, eu dei uma organizada aqui no Classroom e separei entre parte 1 e parte 2. Por quê? Tudo que eu passei até semana passada, eu coloquei em parte 1. E todas as coisas que vão ser postadas a partir de hoje, parte 2, e depois vai ter uma parte 3, que é depois das férias. Tá? Então é o seguinte, tudo que foi feito até o final dessa semana, né, que corresponde às atividades da aula 7 e 8 e também o trabalho da calculadora, equivale à parte 1. Aí eu vou fechar a nota parcial de vocês, porque eu tenho que entregar para a escola a nota parcial, tá? Para também não esperar chegar até o final e falar, não sei o que está acontecendo. Então eu vou entregar uma nota parcial e só explicando para vocês essa organização. Então a nota parcial fecha com esse trabalho da calculadora de sexta-feira. Tranquilo? Então essas coisas que vão ser postadas agora, 9h30, que é da aula 9 e aula 10, vocês vão ver que é bem sossegadinho, tá? Ela já conta para a segunda parte. Tranquilo? Então nessa primeira parte aqui, ó, eu vou distribuir 30 pontos aqui, na parte 2, 35 pontos, e na parte 3, mais 35 pontos. Beleza? Beleza. Então é isso, gente. Até terça-feira que vem. Espero vocês aqui 7 horas de novo. Falou, professor. Então, falou. Para de gravar. Falou, professor.